Eu trouxe o tablet com uma mensagem, mas eu vou me arriscar a seguir o vento do Espírito aqui. Eu quero seguir o testemunho, porque não sei se você reparou, o que aconteceu nessa casa, nessa família que eles testemunharam aqui, o que tem acontecido ao longo dos tempos, em cada família, em cada casa, talvez não a separação, mas problemas. O texto que nós usamos, o texto básico para esse mês, é Isaías 58, o capítulo todo, mas eu peguei o versículo 11, 12, já falei para vocês. Diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol, uma terra assolada, uma terra que enfrenta dificuldades, mas o Senhor vai fortalecer vocês, vai fortalecer os seus ossos e vai transformá-los como um jardim bem regado, como uma fontes cujas águas nunca vão faltar, e vocês vão deixar de ser um povo atribulado, um povo com problemas assolados pelos inimigos, pelas dificuldades, e vocês vão se transformar em construtores, ou reconstrutores, ou reparadores de valores e princípios. E esse texto já mostra algo, e eu queria passar por alguns textos, alguns personagens, algumas histórias, mas para que uma família viva uma restauração. Esse texto fala que eu trouxe mensagens de volta ao jardim, o Celso ali falando: olha, essa casa tem hoje paz, hoje a gente vive, e a gente de vez em quando está junto. Ele fala realmente, e um tempo atrás eu fiz questão de perguntar, eu falei: mas como vocês estão? Vocês, briga? Ele falou: olha, pastor, é um negócio impressionante. Antigamente a gente brigava, a gente discordava, hoje é um negócio, é de Deus mesmo. Mas eles só experimentaram isso hoje, porque lá atrás eles experimentaram um problema. Tem muita gente que não gosta de problema. Aliás, ninguém gosta de problema. Mas eu queria dizer que muitas vezes os problemas, ele é a porta de entrada para a solução. Porque muitas vezes, se nós não detectamos os problemas, muitas vezes os problemas estão ali, sorrateiros, estão ali, a gente nem percebe. Às vezes não chega num divórcio, mas está ali um casamento infeliz, um casamento cheio de contenda, de briga, que, peraí, a gente aprende a lidar. O marido sabe que a casa não tem paz, então ele prefere ir para o bar, ele prefere ir para qualquer lugar, ele tenta fazer qualquer coisa para não ficar muito tempo em casa. A esposa também, por sua vez, ela não se divorcia, eles não falam em divórcio, porque... não, tem os filhos, tem não sei o que, mas tem a igreja, gente, divórcio, é pecado, não pode divorciar. A gente pode viver uma vida infeliz, que não é a vontade de Deus para nós. Mas daí de repente, quando vem alguma coisa mais séria, um problema no casamento, uma traição até, ou um divórcio, ou um problema com o filho, ou um problema financeiro, são situações que de alguma maneira faz a gente, e agora? Vou pegar o gancho do próprio Celso. O Celso cresceu numa igreja, mas ele mesmo fala, ele não estava vivendo aquilo que ele aprendeu numa igreja. Agora, pergunta que eu faço: quantos de nós estamos vivendo aquilo que temos aprendido na igreja? Porque às vezes a gente acha que, peraí, a gente escolhe, a gente vai na igreja e fala assim: não, isso eu coloco em prática, isso não, isso é bobeira, isso não sei o que, não sei o que. Quando que a gente cai em si? Quando a gente percebe que, tá balançando. E daí, mas graças a Deus, é onde que a gente lembra: peraí, existe um Deus, existe um lugar, uma rocha que eu posso buscar refúgio, posso buscar abrigo. E eu queria mostrar, tem uma passagem
Falei, talvez eu use uns 2, 3 personagens, mas aqui, 2 Reis 4, capítulo 4, de 1 a 7, eu quero usar esse texto como exemplo, mas daí eu vou pegar uns outros personagens também, mas o pastor de finanças usou esse texto para exemplificar algumas coisas, e eu quero usá-lo também. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, pode colocar aí. 2 Reis. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas, eu vou colocar uma mulher de Deus, ela era esposa de um dos profetas. O que acontece? Ela tinha uma casa, uma família, ela era casada, ela se torna viúva, porque a morte chega nessa casa, uma perda, um problema, uma situação que ninguém espera. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Situação que outrora estava bem, casada com um homem de Deus, com um profeta, com os filhos, tudo certinho. De repente, perco o marido. Agora a situação financeira, consequentemente, começa a complicar. Agora vêm os credores e querem tomar os meus filhos como escravo. E daí você pode pensar, essa situação é semelhante a um divórcio, é semelhante a um problema com o filho, você pode pensar no problema, mas é uma situação que fez com que essa mulher procurasse alguém. Quem que ela busca? Ela busca por ser uma pessoa que cresceu e sabia que tinha um Deus, que tinha um homem que na época representava, era o representante de Deus. E ela se apegou e falou: olha, vem cá, olha, a situação está assim. Muitas vezes, nós, diante disso, qual foi a primeira coisa que o Celso fez? Perdi meu casamento. Estou afastado de Deus. Não estou indo mais na igreja. Mas a coisa está feia. O que eu vou fazer? O que ele fez? Buscou a igreja. Eu sei aonde buscar. Primeira coisa, meu querido, eu quero dizer que toda a família, não sei se você já experimentou isso, não é profecia, não é profeta do caos. Eu quero dizer que todas as famílias, elas mais cedo ou mais tarde, elas vão passar por situações difíceis. Por isso que Jesus fala que a gente precisa construir a nossa vida sobre a rocha, porque quando vier a tempestade, não é se, tem um texto lá, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, aquele texto não fala se passares, porque a questão não é se, é quando, porque mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo com o povo de Deus. Jesus falou: no mundo vocês podem ser que enfrentem tribulações. Foi assim que ele falou? No mundo vocês terão aflições, vocês vão enfrentar, vão passar por águas, por tempestades, por isso que vocês precisam fortalecer, construir sobre a rocha, porque senão, hora que vier a tempestade, mas às vezes, pessoas ficam assim, eu preciso, mas a primeira coisa, você vai para o filho pródigo, você vai para tantos textos da palavra de Deus, pessoas que de alguma maneira se viram em situações, primeira coisa que elas fizeram, buscaram o Senhor, buscaram Jesus, porque se tem alguém que pode mudar a história da nossa vida, independente do que seja, um divórcio, uma situação financeira, uma situação de saúde, qualquer coisa, se tem alguém que pode todas as coisas, quem que é? É Deus. Aquilo que é impossível ao homem, chega uma hora que o psicólogo tem limite, o advogado tem limite, a medicina tem limite, o médico tem limite, o dinheiro tem limite, mas eu quero dizer que o nosso Deus não tem limite, Ele é ilimitado, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Então a primeira coisa é buscá-lo.
E essa mulher fez isso. Só que, quando nós buscamos o Senhor, e muitas vezes nós queremos, e eu gosto dos milagres dos profetas do Antigo Testamento, de Eliseu, de Elias, de Eliseu, porque você percebe processos, você percebe, faz isso, faz aquilo outro, porque muitas vezes, nós até buscamos a Deus, nós até procuramos uma igreja. Esses dias, eu fui num lugar, fui abordado, e não sei se você já viu, e isso mostra a mentalidade das pessoas em relação a Deus. A pessoa estava desesperada. A hora que ela me viu, ela falou assim: pastor, num lugar extremamente complicado, lugar que eu fui comprar um refrigerante, e estava lotado. A pessoa pegou: pastor, ora comigo, chamou a mãe, não sei o que e tal, precisando não sei o que. Daí eu falei: mas aqui tem um lugar afastado que a gente possa. Tem, vão lá na cozinha, lá no fundo. Daí foi, e eu, lógico, por quê? Aí contou um desespero, uma situação. Daí, eu estava prestes a procurar um centro de macumba, mas daí falaram que a oração do pastor é mais forte. Eu fiquei assim, eu falei: não, vamos orar, mas falei, seria muito interessante a irmã ir na igreja, ou de repente ouvir algumas coisas. Mas isso daí mostra algo, que as pessoas, elas estão querendo uma macumba, gospel ou qualquer coisa. Elas estão desesperadas, porque eu quero dizer, existe um inimigo chamado Satanás, que vem matar, roubar e ele não está brincando, ele está fazendo isso com você, está fazendo isso com o teu vizinho, está fazendo isso com a tua família, está fazendo isso com a pessoa que está lá no bar, está fazendo isso com a pessoa que está em outro lugar, as pessoas estão desesperadas, e elas até, o que a gente pode fazer? Eu preciso de alguém, de alguma coisa, de Deus, de uma oração forte, de uma campanha, e por isso que muita gente procura tantas coisas. Eu quero dizer que a única solução, e não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus deixou bem claro: eu sou não sou um dos caminhos, eu não sou uma das vidas, eu não sou uma das verdades, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, não tem um outro, é Jesus, é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que pode salvar, mudar, transformar, e Ele pode mesmo. Porém, então, não basta só buscar, porque essa mulher buscou, mas daí ela recebeu orientações. Olha, o que você tem? O que você tem em casa? Olha, eu tenho quase nada. Um dia Moisés, diante da sarça, diante do próprio Deus, com uma missão: olha, você vai lá libertar o povo, se você é chamado, eu tenho ouvido, e você vai lá. Moisés fica dizendo: mas Deus fala: o que você tem aí com você? Eu só tenho um cajado. Foi com aquele única coisa que ele tinha na mão, que ele tocava, o mar se abria, que ele tocava, a água virava em sangue, ele erguia aquilo, vinha as pragas, ele erguia, as pragas cessavam, porque aquilo que nós temos é suficiente para Deus realizar o milagre, porque o milagre não depende daquilo que você tem, depende da disposição que você tem de colocar a única coisa, o pouco que você tem, nas mãos dele. Não, eu não tenho nada, eu tenho um cajado. Você está disposto a colocar ele diante de mim? Eu tenho só uma vasilha com um pouquinho de azeite. Você está disposta a derramar esse azeite
diante da minha palavra? Porque a gente não para pensar, porque ela tem que fazer algo, e os milagres acontecem quando a gente faz baseado numa palavra de Deus. E às vezes ela estava fazendo, não, mas e se cair fora, e se não sei o que, mas lembrando que antes ela tinha que pedir, ela tinha que fazer coisas. E eu começo falando assim, muitas vezes a gente chega na igreja, e daí a gente começa a ouvir palavras, e daí essas palavras começam a confrontar a gente, começa a falar assim, você precisa renunciar a algumas coisas. O que você tem? Eu tenho a minha vida, os meus amigos, meus prazeres, tudo. E daí Jesus vem, você quer uma nova vida? Deixa tudo e me segue. Mas não dá só para mudar, fazer alguma coisa, fazer um milagre. A gente tem dificuldade. E daí a gente quer a salvação, a gente quer o milagre, a gente quer a transformação. Mas a gente não está disposto a fazer quase nada. A gente não está disposto a pagar o preço. Porque eu quero dizer que milagre tem preço. Pastor, salvação é de graça. Não, a salvação é pela graça. É por graça. Mas você precisa, existe um meio. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Como que eu demonstro a fé? Mulher, começa a pedir um monte de jarra, um monte de vaso, de recipiente, pega o máximo que você quiser, e depois você vai entrar na tua casa, você vai começar a despejar. Ela podia pensar, falar assim, mas é só um pouquinho de azeite que eu tenho, para que eu vou pegar tanta jarra? Eu vou pagar mico, eu vou falar, eu vou ter que me esforçar, vou ter que sair aqui, me humilhando, falando, me expondo, fazendo, e assim por diante. Você procura ajuda? Você crê que Deus pode fazer? Como que eu creio que Deus pode fazer? Fazendo o que Ele me manda fazer. Porque às vezes a gente acha que fé é só sentimento. Você vê Jesus, quando os 4 amigos dos paralíticos chegam, depois tudo que eles fizeram, eles sobem no telhado, porque não conseguiam chegar diante de Jesus, e tal, faz tudo aquilo, coloca o paralítico diante de Jesus, o paralítico fala, o texto vai falar, olhando Jesus para eles, e vendo-lhes a fé. Como assim viu a fé? Depois de tudo, você vê que a fé tem a ver, não com sentimento, mas com atitude. Eu creio, então eu faço. Você pega Raabe, que é a outra mulher, uma prostituta, mas que conseguiu a salvação de toda a sua casa, da família, dos pais, de todo mundo que ela conseguiu levar para a casa dela. Estavam salvos, mas por quê? Porque ela creu naquele Deus, que quando os espias, isso daí está em Josué 2, você pode confirmar lá, chega os espias, 2 lá, para de alguma maneira analisar, e ela recebe, e daí o rei fica sabendo, e ela esconde, porque ela fala assim, eu sei que o teu Deus já entregou essa terra para vocês. Olha que mulher de fé, não era uma hebreia, era uma mulher do povo contrário, uma prostituta, mas ela cria naquele Deus, porque ela ouviu que Ele secou o mar vermelho, Ele tem feito aquele povo ser vencedor. Você crê, Raabe? Você tem fé mesmo, só que o rei está vindo, vai caçar a gente, vai caçar você. Você está disposta a mostrar o tanto que você crê? Então esconde a gente, paga um preço, se arrisca. Vamos um pouquinho mais além? Eu creio, porque eu quero ser salva no dia que vocês entrarem aqui e essa cidade for destruída. Então vamos fazer. Raabe ajudou. Está entendendo o que é fé? Às vezes a gente vai para a igreja, eu quero participar do mês da família, porque eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero ter restauração, eu quero ter não sei o que, e tal, e a gente vem, mas de alguma maneira
daí começa a vir as palavras. Eu lembro muito bem dessa situação, e depois do Celso falando, porque muitas vezes vem pessoas, e aqui, pastor, eu quero meu casamento restaurado. Uma das primeiras coisas que eu falo, foque em Deus, porque se você focar no teu casamento, Deus está sendo um ídolo para você. Tipo assim, eu estou buscando a Deus por causa do meu casamento. Não, busque a Deus porque Ele é Deus, porque você sem Ele não é nada, que você precisa, porque talvez tudo que você está vivendo, um divórcio, qualquer coisa que você esteja vivendo, é porque você viveu sem se importar com a vontade dEle, sem se importar de que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você viveu durante muito tempo sem colocar Ele no devido lugar, de primeiro. Deus é primeiro, a vontade dEle é soberana, o que Ele quer, e daí de repente você vive tudo assim, e daí você tem um problema, você se divorciou, você está com um problema de filho, você está com algum problema na casa, e você chega na igreja, fala assim, Deus, eu preciso do Senhor, para quê? Para resolver um problema. Daí Deus, com todo amor, porque Ele te ama e Ele quer resolver o problema, Ele fala, mas o primeiro problema que eu preciso resolver é os teus pecados, o teu arrependimento, é tratar a tua rebeldia, o teu distanciamento, é voltar o teu coração para mim, tirar a tua esposa, o teu marido, o teu casamento do primeiro, me colocar como primeiro, para daí depois eu começar a restaurar as coisas que você tem colocado no meu lugar. E daí a gente fala isso, a pessoa já começa assim, e acho que eu vou procurar uma outra igreja, que é só o pastor colocar a mão, ou eu passar no sal grosso, ou eu fazer uma campanha, que daí as coisas dão certo lá, porque daí é mais fácil, eu não preciso ter toda essa lenga-lenga, eu não preciso sair pedindo jarro, eu não preciso esconder espia, eu não preciso pagar preço. Jesus já pagou. Ele pagou o preço que você não podia pagar, um preço de sangue. Agora ele fala, aquele que quer vir após mim, isso você pode fazer. Tome cada dia a sua cruz. Cruz tem a ver com morte. A cruz é o instrumento que a pessoa carregava para, estou morrendo. O que Jesus estava falando com isso? Aquele que quer vir após mim, vai ter que todo dia estar disposto a se crucificar a sua vontade, o seu ego, o seu orgulho, tudo aquilo, vai ter que estar disposto para isso. Então não é só a gente buscar o que é certo, buscar em quem que pode fazer. Eu preciso estar disposto a ir além, que é ouvir a voz dEle e colocar em prática. Aquele que ouvir a minha voz e colocar em prática, esse eu vou comparar ele como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele não fala, aquele que ouvir a minha voz, aquele que me buscar, aquele que for na igreja, não, é aquele que colocar em prática os meus ensinamentos. Esse vai ter uma vida, uma família, uma casa sobre a rocha. E quando ele fala isso, nem está falando que vai ter uma família que não vai ter problema. Ele está falando que vai ter uma família que pode ter problema, mas nunca vai ser destruída, porque vocês estão firmados sobre uma rocha, sobre valores que estão firmados num valor maior, numa pessoa chamada Jesus Cristo. Trazendo um exemplo bem claro, há tempo, estou lutando com atividade física. Eu já fui jogador de futebol, e dos bons ainda, dá licença. Mas nunca gostei eu era daquele assim, o treino físico era na terça-feira, o coletivo era na quinta, e daí o jogo no sábado. Eu ia na quinta e no sábado. Mas como eu jogava mais ou menos, o técnico acabava colocando. Mas daí eu dava o segundo tempo, eu era substituído, porque eu acabava o primeiro tempo assim. Então não adiantava jogar bem. Aqui vai estar lembrando, aqui não está, aqui a turma, tem o Fabinho que a gente jogava contra, até o pessoal da Cristã Renovada. A gente ia jogar, daí primeiro tempo, a gente jogava 20-2 pra gente. O Marinho estava lá, Rafa, não sei o que e tal. Esse menino com 10 anos, 12 anos,
flor da idade, tá bom. Chegava o segundo tempo, eles ganhavam de 32-30 de nós, porque segundo tempo a gente estava assim, ó, não aguentava correr, e daí ele corria para ele, para o time inteiro, ficava lá, e daí ninguém aguentava. E eu, desde aquela época, eu estou tentando melhorar a condição física. E eu vou lá na Imara com toda a paciência, já fui e fica lá, vamos. E eu não faço aquilo que cabe a mim. Eu não posso chegar e de alguma maneira exigir que, tá vendo? Academia não funciona. Exercício de nada adianta. Eu estou sofrendo porque eu não faço a minha parte. Eu não me disponho a pagar um preço que eu preciso pagar. De organização, de comprometimento, de compromisso, até mesmo de fazer coisa que às vezes eu não gosto, e tantas coisas. Agora eu quero falar algo. Dá para entender? Vocês concordam comigo? Vocês estão com medo que vem depois, né? Eu quero dizer que muitas vezes, esse mês, por exemplo, não lembro desde quando a gente tem trazido cursos para a família aqui. Acho que já faz uns 5, 7 anos que nós temos curso. E tem um monte de gente que precisa desses cursos. Eu preciso. Eu dei exemplo desse curso. Eu falei assim, que quando eu fui para aprender, eu fui de verdade. Porque para mim, eu falei assim, nossa, eu e a Nilva vamos lá para ministrar, porque eu e a Nilva a gente não tem problema, nosso casamento é mil maravilhas, tal. A gente só vai porque nós somos pastores, precisamos aprender, então senão eu não ia fazer. Eu fui fazer porque eu preciso aprender para ministrar. No primeira ministração lá, estava eu e a Nilva chorando, perdão, não sei o que. Porque tem coisa que a gente aprende. Eu preciso melhorar, vocês precisam melhorar, cada um em cada área. Como pai, como marido, a gente aprendeu aqui sobre sexualidade. Quem veio, tem coisa para melhorar ou não? Tem muita coisa para melhorar, mas a gente fica, não, a gente tá bom. E daí depois a gente não entende um monte de coisa. E assim como cada área, a igreja está disponibilizando. Daí a pessoa trata. Eu acho que não é importante, eu acho isso, eu acho que não preciso, acho que não sei o que, e tal. Só que sabe o que acontece? Geralmente, essas pessoas, já no mínimo conversaram com a gente umas 10 vezes. Ou se não conversaram, procuraram. Ou a gente tem situações que precisa. Tem problema com o filho, tem problema no casamento, tem problema em tudo. Mas a hora que a gente coloca, você não quer melhorar a parte física? E aqui eu vou fazer esse trocadilho. Você não quer melhorar o teu casamento? Não precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Mas sabe qual ajuda que eu quero? Eu queria que chegar na academia e que numa conversa com o treinador, eu começasse a ficar assim, Eu fosse lá na academia, começasse a assistir o pessoal treinar e eu começasse assim, olha, já estou me sentindo melhor. Estou conseguindo correr já. Tô vendo, fiquei 10 minutos olhando o cara correr na esteira lá, olha. Estou até respirando melhor. Não funciona. E às vezes a gente vem no culto, ouvir um ensino, uma pregação, ou a gente quer que alguma coisa aconteça, um milagre. Não funciona. A gente precisa fazer como Raabe. A gente precisa fazer como essa mulher, sair pedindo, fazendo, colocando, sabe, fazendo aquilo que cabe a nós. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar como pai, eu posso melhorar nessa área, eu posso melhorar como marido, eu posso buscar Deus, eu posso melhorar como sacerdote, eu posso orar mais. Tem muita gente que nem... a igreja fala sobre orar. Você não tem noção do que é a oração, o poder de uma oração. Você sabe que eu acho que muitas vezes os crentes ignoram mais a oração do que os não crentes. Porque às vezes você vê os não crentes aí, a turma lá de fora, qualquer coisinha, pede oração lá, pede oração. Daí a turma que ora, que sabe o poder da oração, não ora. Por quê? Será que nós não cremos que uma oração, quando nós falamos com Deus
Deus ele ouve a oração, ele responde a oração? Será que Jesus, que era o Filho de Deus, por que ele orava tanto? Será que funcionava, não funcionava? Dá para entender? E a gente fica assim, e daí a gente faz campanha, falando sobre oração, falando sobre finanças, falando sobre relacionamento, falando sobre orgulho, a gente tratando com todo mundo, só que muitas vezes nós saímos daqui, viramos as costas e agimos como um marinho na academia. É difícil, tem muita coisa que é difícil. Agora, aliás, tudo que tem valor, tudo que é valioso, custa. Tudo que é valioso, de alguma maneira você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar muito para achar qualquer coisa na lata do lixo. Você vai passando nas ruas, tem lixo, você pode procurar. Eu quero comida do lixo. Agora, se você quiser comer uma comida um pouquinho melhor e assim por diante, você vai ter que se esforçar um pouquinho, você vai ter que investir dinheiro, você vai ter... Não, eu quero entrar... Olha, eu vou dar exemplo só para vocês entenderem, tá, meus queridos? Por favor, não sei nem se é ético isso. Mas estou precisando de um bujão de gás. Eu vou entrar numa casa ali, que não tem câmera, não sei, eu vou lá pegar. Não, eu quero algo mais valioso, eu quero R$1 milhão. Eu vou ter que arrumar um banco. O que é mais difícil fazer? Tem muito mais. Tudo que é valioso, tudo que você precisa investir mais. Você precisa se dedicar mais. Agora vai. Será que tem alguma coisa? Porque eu sei que cada um de nós aqui, nós investimos, dedicamos no nosso trabalho, na nossa profissão. A gente se dedica em tantas áreas, inclusive até mesmo falando que é para a família. A gente se dedica porque eu tenho que sustentar minha casa, minha família, mas às vezes a gente acaba esquecendo o primordial, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muitos homens, mulheres que se dedicam, são excelentes para tudo, talvez o oposto de mim, talvez, pastor, a academia para mim eu tiro agora e como que você anda na questão como marido? Você tem crescido? E gostei muito ela fala sobre sexualidade, mas para mim, nada na nossa vida espiritual, vida profissional, conhecimento, nada é linear. Ou você melhora, ou você cresce, ou você aprende, ou você decai. Se você é um profissional que não faz curso nenhum, você hoje é pior profissional do que se você não lê, se você não se atualiza, se você não busca. Hoje você é um pior profissional do que quando há 2 anos atrás. Porque ninguém fica, não, eu vou manter. Não, ninguém mantém. A vida cristã também. Eu sou pastor, eu acho que eu sou um bom marido. Não, eu preciso fazer. Você quer que eu fale um negócio? Eu fiz o curso de finanças, que essa igreja oferece. Eu ouvi no cara que deu o curso de finanças, eu falei, meu Deus, me perdoe, eu preciso fazer de novo, porque eu tenho muita coisa que eu não estou colocando em prática. Pastor, você é eu. Mas o problema não é a gente ser perfeito. O problema é de repente eu perceber isso daí e fingir, não é normal. Não é normal, eu quero melhorar. Eu quero melhorar na parte financeira, eu quero melhorar na parte sexual, eu quero melhorar na parte emocional, eu quero melhorar em tudo. Porque tem um versículo que eu acho maravilhoso, que Jesus fala assim, vocês serão o sal da terra. E ele fala assim, e vocês serão a luz do mundo. Porque se vocês forem luz, uma luz não fica no lugar escondido. Luz é para ser colocado no lugar, para iluminar. E daí ele fala algo que é maravilhoso. Para quê? Para você chamar atenção, pastor? Crente é tudo querendo... Não, porque as pessoas verão as tuas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está no céu. Sabe por que eu quero ser melhor? Em cada área, porque as pessoas verão
e vão glorificar, falar: aquele é um homem de Deus, aquele, sabe, ele tem um pai, e ele honra o pai dele no trabalho, ele honra o pai dele no ministério, ele honra o pai dele sendo um bom marido, ele honra o pai dele sendo um bom pai, ele honra o pai dele sendo esse pai que está no céu. A gente precisa fazer, e para fazer, a gente não pode apenas buscar. Problema, todo mundo vai ter, toda casa, toda família, e para mim isso é uma oportunidade que Deus dá, para a gente fazer o quê? Detectar e buscá-lo, mas não só buscá-lo, assim que buscar, receber as orientações das diretrizes, e a hora que receber, fazer o quê? Demonstrar fé. Como que a gente demonstra? Pastor, porque eu falo, não é sair fazendo, é ativismo, não, então vou, não, porque a fé é demonstrada através disso, então eu coloco em prática aquilo que ele fala. A diferença da salvação, não sei, daqui vai uma aulinha rapidinha. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, ou porque eu faço, porque eu glorifico Deus tentando fazer, ou porque eu obedeço Ele. Eu não sou salvo porque eu obedeço Ele. Eu sou salvo porque na cruz do Calvário, Ele olhou para mim, um pecador, alguém que tinha se rebelado contra Ele. Ele falou: eu vou fazer algo que Ele não consegue se voltar para mim, Ele não consegue pagar o preço do pecado dele. Então eu vou morrer, eu vou verter o meu sangue, eu vou pagar o preço dele. Agora, como que eu recebo isso pela fé? É isso que é, eu não sou salvo por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço. Mas quando eu entendo o que Ele fez por mim, e eu creio nisso, olha, Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me redimiu. A maneira de eu expressar essa fé é começando a fazer o que, porque é começando a fazer o que Ele ensina. Dá para entender? Eu não sou salvo pelo que eu faço porque eu fui salvo. O que eu faço é uma demonstração de que eu reconheci que Ele me salvou. Isso é fé. Porque fé não é só sentimento, eu creio, ou só saber da historinha e acreditar na historinha. Se a história do Calvário, da crucificação, do que Ele fez, não muda a minha vida, na verdade eu só conheço a história, mas eu não creio, porque a fé muda a vida de uma pessoa. A fé faz com que ela, não, eu tinha um problema, eu tinha uma situação, mas eu sei que Jesus, porque a salvação, tem uma palavra no Novo Testamento que expressa a salvação, eu não lembro quantas, 110 vezes aparece no Novo Testamento a palavra salvação. E em várias, salvação é a palavra sozo, que muitas vezes é traduzida por salvação, por cura, por libertação. É a mesma palavra, porque a salvação em Cristo, a salvação que Jesus conquistou para nós no Calvário, ela compreende tudo, corpo, alma e espírito. Ela de alguma maneira, ela liberta o nosso espírito de tantas coisas, ela nos salva, ela nos cura, e às vezes a gente fica assim, não, mas eu não recebo, eu não sou curado, não sou liberto, então talvez você não se apropriou dessa salvação. Vou dar um exemplo simples. O que fazia o anjo da morte do Antigo Testamento lá do Êxodo, não entrar na casa e pagar, e matar o primogênito? Era o sangue. Quem passava o sangue nas portas? Cada um, o chefe da família. Mas eu quero só mostrar o que é fé, porque antes deles passarem, era só uma palavra, era só uma ordem,
vai acontecer isso. Para que vocês sejam poupados, peguem um cordeiro, façam isso, 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 isso. Se eles não crescem, para ver que desde o Antigo Testamento, você vê que Paulo vai falar isso, a salvação é pela fé. Não era o sangue do cordeiro que livrou, aquilo só expressava quem creu na palavra. Porque quem creu na ordem de Deus dada por Moisés, foi quem sabe quem? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, e eu tenho certeza que o sangue do cordeiro vai me livrar. Então eu vou lá, eu pego o cordeiro, sabe o que é isso na teologia? É se apropriar do cordeiro. A fé faz com que a gente se aproprie do evangelho. Se apropriar é ter as atitudes que a palavra nos ensina. No Antigo Testamento era indo, sacrificando, fazendo tudo aquilo. Hoje é o que? Seguindo as pegadas do Mestre Jesus Cristo, do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, numa igreja bíblica, quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente lê, quando a gente estuda, sabe por que eu creio que se eu crer em Jesus, será salvo eu e a minha casa, minha família? Porque está na palavra dele. Mas tem um monte de coisa, sabe? Tem ensinamento para o marido. Tem muito marido que quer ver a sua casa salva, mas ele não pratica a palavra de Deus. Ou seja, ele não recebe algumas bênçãos ou algumas promessas, porque ele não tem fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Você pratica? Você se apropria do cordeiro? Você está pegando cordeiro, matando e passando lá nos umbrais? Não, mas não é para fazer isso não, eu estou só fazendo uma analogia. Você está sendo um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja? Esposa, tudo que eu queria era que o meu marido se convertesse, assumisse compromisso. O que Paulo ou Pedro, não lembro, vai falar? Como que a esposa pode ganhar o marido? Ninguém lembra? De alguma maneira, sem falar, sem palavra alguma, se sujeitando, se submetendo a Cristo, orando, sendo cordata, sendo de alguma maneira um exemplo de mulher. Pastor, eu sou, daí é o tempo de Deus. Mas muitas vezes a gente quer que Deus faça e a gente não faz nada. A gente vem, fala, aprende, a gente sai. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de ninguém para que ninguém bata no peito. Você sabe por que a salvação é por causa de Jesus? Porque se fosse pelo que eu faço, a gente ia começar a medir aqui. Eu prego, o outro faz isso, faz aquilo. Não, minha salvação é melhor do que a tua. A nossa salvação é tudo igual. A gente, na cruz do Calvário, Jesus nos nivelou. Não tem um pastor que é melhor do que o outro, não sei o quê. Agora, o que a gente faz é a resposta. Tem gente que responde mais. Você quer o exemplo? Pastor, o que você está falando? Paulo fala assim, eu fui o último. Eu fui como fora do tempo. Mas eu não fiz com que a graça de Deus que me alcançou eu não fiz com que ela se tornasse barata. Pelo contrário, antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Olha só, esse cara era orgulhoso, hein? Não, mas ele fala, não eu, mas a graça que em mim operava. Então, tem muita gente que fala sobre graça, porque é Deus que faz através de quem? Paulo estava falando que a graça através dele, ele ganhou nações, ele ganhou multidões, porque o amor de Cristo constrangia de tal maneira que ele falava assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que fazer. Agora a gente vai na igreja, a gente busca uma transformação, a gente quer que Deus faça, mas às vezes a gente não está disposto. Quando essa graça nos alcança, a gente começa a falar assim, não, eu quero. E aí está a diferença. Por isso que eu falo, tem no mês da família, e eu aqui estou falando desde o começo, pessoas, isso difere, pessoas que vão conquistar,
e pessoas que não vão alcançar. Não estou falando de tempo, porque daí tempo é com Deus. Não estou falando, mas pessoas que perseverarem em sair, ir lá pedir, pagar um preço, buscar. O que é, pastor? É orar pelo filho, é orar pela esposa, é amar a esposa, é buscar Deus em oração, é jejuar, é crer na palavra, é se apropriar de cada palavra que é colocada aqui, é de alguma maneira, não, o que eu posso fazer? Eu vou aprender mais, eu vou me dedicar mais, eu vou participar disso, eu quero comer tudo que Deus tem para mim, a palavra dele, os ensinos dele, eu quero fazer isso daí. Daí, esse está crendo que eu posso mudar a vida dele. Esse está crendo que eu posso entrar e transformar. Daí, meu querido, sabe o que vai acontecer? Como Raabe. Aconteceu, ela pagou um preço. O preço era da vida. Ela podia até ser morta. Mas ela fala assim, olha, eu vou, do jeito que eu estou fazendo com vocês, quando vocês entrarem, vocês poupem a minha vida, a vida dos meus pais, a vida... Daí os espias falaram aqui, todo mundo que você trouxer para essa casa, e que você coloque esse cordão, essa corda aqui que a gente desceu, a tua casa vai ser poupada. Meu querido, quando nós estamos dispostos, e o Senhor vê, olha, eu estou disposto, o Senhor não rejeita, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Será que você tem buscado todo o coração? Como que eu vejo isso daí? Como que você, quando você é apaixonado, quando você quer alguma coisa, que você busca de todo o coração, com todo empenho, com todo desejo, buscar-me-eis, não, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as suas forças. Será que é assim que a gente está buscando a Deus? Ou a gente só está assim, não, eu vou lá porque é uma campanha, eu vou lá falar e não sei o que e tal, mas qualquer coisa que a igreja propõe, não, isso acho que não, acho que é bobeira, não, acho que não precisa, aquilo não precisa, você fica, não, pera, pedir vasilha, não, pega umas 3, lá tá bom. Nesse milagre aí, fala sabe que hora que acabou de encher as vasilhas, sabe que hora que acabou o azeite? Quando acabou as vasilhas. Para mim eu vejo assim, eu acho que se ela tivesse, qual foi o tanto de fé, o tanto de desejo, tanto que ela saiu buscando, não, vai lá no vizinho, vai lá no outro, pega mais, vamos encher, porque Deus é um Deus de abundância, Ele pode fazer infinito, não, o tanto que tem aqui, talvez Ele pode multiplicar 10, 20, 30, não, nosso Deus não há limite, é ilimitado, sabe, então quanto que Ele pode me abençoar, quanto que Ele pode, de acordo com o que você está disposto, até onde você está disposto a ir, você está disposto a ir até o Jordão, mergulhar 7 vezes, você está disposto a realmente, se for possível, subir numa árvore, você está disposto a, de alguma maneira, enfrentar o preconceito, como a mulher do fluxo de sangue enfrentou, você está disposto do quê? Eu estou disposto de ir na igreja de vez em quando, estou disposto a fazer, não, sabe por que eu não faço curso? Porque é uma vez por semana, nossa, terça-feira eu não posso porque eu vou na academia, de quinta, quarta-feira eu não posso por causa disso, esses dias eu recebi uma mensagem e gostei, porque daí eles estavam aqui, nesse sábado e no domingo, recebi uma mensagem, vocês não vão? Não sei o que, não vão, não. Eu falei, olha, a igreja está fazendo de tudo, para abençoar a casa de vocês, a família de vocês. Agora cabe cada um ver quais são as prioridades, ou qual é a sua prioridade. Eu me senti, depois eu fiquei até meio assim, eu fui duro, mas é isso. Eu quero dizer, por mais que eu queira cuidar da minha saúde, hoje não tem sido minha prioridade, porque se fosse, eu estaria fazendo. Porque aquilo que é prioridade a gente faz. Você não deixa o teu filho que sai 11h30 esperando você até 2 horas. Ou você não fala assim, hoje acho que eu não vou buscar, porque é uma prioridade tua. Você não pode deixar. Mas às vezes você deixa coisas
verdadeiros tesouros do Senhor para abençoar a tua vida, a tua casa, mudar a tua história, que o Senhor coloca? Não, acho que isso não, acho que aquilo não, isso sim, você fica escolhendo. Não, meu querido, o Senhor falou, faz, porque todas eu tenho percebido, e aqui vai, por isso que a gente tem feito questão de dar os testemunhos de feedback, e vocês não têm noção do tanto testemunho, cada testemunho, esses testemunhos, igual teve da Luana aqui, sozinha, que a família veio junto, já tem mais uns 3, 4 desse, uns 3, 4 de pessoas que vieram, estava sozinho, mas continuou aqui, sendo fiel, orando pela família, buscando. Podia falar assim, pastor, ninguém me segue, eu estou cansado, meu marido não me segue, minha esposa não me segue, minha mãe não me segue, eu estou sozinho, eu estou solteiro, eu não tenho uma namorada, não tenho esposa, podia, tantas coisas. E você pega, só que eu tenho visto coisas em comum com as pessoas que têm dado testemunho. É a fé em ação. A fé que demonstra dia a dia aqui, buscando, falando, servindo, tem demonstrado. Sabe o que é o resultado? Mais cedo ou mais tarde, eles experimentam o milagre de Deus, a abundância de Deus na sua casa, porque existe uma promessa: crê no Senhor Jesus, tenha fé em Jesus, que será salvo você e a tua casa. E tem um outro texto: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele não tem cumprido, talvez tem faltado de nós irmos atrás das vasilhas, tem faltado a gente ter coragem de colocar em risco algumas coisas, tem faltado a gente colocar Deus como Senhor. É aquilo que eu termino só falando dos céus. Ele falou algumas coisas muito, depois que eu falei com ele, eu falei, olha, firma com Deus. Eu falo com todo mundo, por isso que eu falei, Deus vai restaurar o casamento, tem outros que Deus vai fazer outra coisa nova. Agora, o foco o foco é Deus e a sua vontade. Foco não é, pastor, eu quero isso, eu quero namorado, eu quero aquilo, porque senão o teu foco não é Deus. O teu foco é o favor de Deus, é só Ele como um talismã. Toda vez que o povo de Deus usou a arca, que era a presença de Deus, como um talismã, eles se deram mal, porque o nosso Deus não é um talismã, não é um ídolo. O nosso Deus, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é Criador, Ele é o nosso dono. Quando Ele percebe que eu e você, quando Ele percebe que nós entendemos isso e fala assim, e a gente chega diante dEle, como Jonas, como várias pessoas que se arrependeram, e fala assim, Senhor, eu me arrependo, porque até hoje, os meus interesses foram mais importantes do que o teu interesse para mim. Minhas vontades, as minhas carências, os meus achômetros, tudo isso que te levou para um divórcio, tudo isso que te levou para uma vida miserável no casamento, tudo isso que te levou para situações terríveis, enquanto você não se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, o que te espera lá na frente é o mesmo do mesmo. Agora, quando você se arrepender e se converter, e Deus começar a perceber que Ele é o primeiro na tua vida, Ele vai entrar e vai fazer tudo de novo. Aqui está alguém que sabe o que está falando, que vive para, de alguma maneira, falar. Eu vivo uma restauração na minha vida familiar, dia após dia, porque de alguma maneira eu falo assim, todo mundo que me ouve, todo mundo que conversa comigo, não coloque a culpa no outro, não foque no outro, é você e Deus. Tem um texto em Atos que eu amo, que faremos, irmão? Eu percebo o povo desesperado, a gente errou, e agora? Pedro fala, arrependei-vos, para que vocês experimentem, para que vocês comecem um tempo de refrigério. Você quer ter um tempo de refrigério na família? Começa a reconhecer, Senhor, até ontem eu errei,
até ontem eu pequei, até ontem eu não fiz, até ontem eu não te priorizei, mas a partir de hoje, eu vou te priorizar. Ah, se você é um filho, Raabe era uma filha. Se você é um marido, você pode, comece. Se você é uma esposa, se você é alguém divorciado, se você é uma mãe, Deus precisa de uma pessoa, porque a tua fé, o que você tem, só vasilhas, é um cajado, é uma funda, coloque diante do Senhor e faça exatamente o que Ele falar. Se Ele falar para você jogar, você joga. Se Ele falar para você pedir, você pede. Faça o que Ele, porque o milagre está não no jeito, mas na obediência. Que nós possamos, como família, Ministério de Louvor, como família, experimentar os milagres de Deus. Eu quero orar com você. Você trouxe a foto? Você que está sozinho, ou que está faltando alguém? Pode ser, é verdade, nossa, olha, a Nilva falou agora, pode ser, hoje não precisa nem querendo trazer foto física, hoje todo mundo tem um celular aí, né, meu? É verdade, pode ser no celular, não precisa trazer foto física. Você tem o celular, você tem foto de quem não está aqui, coloca, mas de preferência da família toda, se você tem aí. Eu queria ter um momento de oração, para que o Senhor trouxesse algo aqui. Cada mês da família é marcado por, você tem visto, tem sido marcado por testemunhos. Aquela série de mensagens de fé também, quantos testemunhos. Meu querido, o que a gente faz aqui é entregar a ferramenta. O que a gente é ensinar algumas coisas. A gente não tem poder de nada. O que cabe a você é pegar essas ferramentas e colocar em prática e falar: eis-me aqui, eu vou fazer. Mas também, tanto nós que ensinamos, que entregamos as ferramentas, quanto vocês que se dispõem a colocar em prática essas ferramentas, nós somos limitados. Porque tem situações que, por mais que você faça, por mais que eu faça, por mais que a igreja faça, por mais, é só o poder de Deus. Mas quando nós fazemos, quando Ele percebe, quem que podia, você acha que quem que fez o paralítico andar? Foram os 4 amigos que demonstraram fé em levá-lo e tudo que eles fizeram? Não, o que mudou a história, se eles não fizessem tudo o que eles fizeram, o paralítico não estaria diante de Jesus. Mas a partir do momento que o paralítico estava diante de Jesus, eles fizeram a parte deles. Precisava da palavra de Jesus, que muda, que transforma, que tem o poder de gerar. Quando nós estamos aqui orando, eu creio no poder da palavra de Deus, porque então eu queria que você realmente começasse durante esse mês se comprometer com as chaves, com as sementes. Senhor, eu vou pegar cada coisa e eu vou plantar essas sementes. Eu não vou perder nenhuma, porque eu creio que se eu fizer a minha parte, eu tenho, porque você sabe que o plantio também não depende só da pessoa que planta, que faz tudo certinho. Existe um milagre da frutificação. É igual o milagre do nascimento de uma criança. Não, é porque é assim, a biologia explica tudo, faz tudo isso daí. Mas se não fosse o sopro de Deus, o sopro da vida, o fôlego de vida, se não fosse o sopro do Espírito, o ruach de Deus, pode a biologia explicar tudo, não tem como vir a vida, porque quem determina é aquele que falou assim: haja luz e houve luz.
Ele continua falando: haja restauração, haja milagre, haja cura, haja retorno, haja... Eu creio nesse Deus. Nós estamos pregando, ensinando sobre esse Deus, o mesmo que fala na palavra dele, que ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Quando eu oro, e às vezes independente, eu falo algumas coisas, e não é para porque tem gente que recebe. Para você ter uma noção, tem coisas que eu oro aqui, porque tem coisa que é específico, mas é muito raro isso daí. Mas quantos testemunhos de coisas que eu ministro aqui em cima, a pessoa fala: pastor, o senhor falou coisa que eu estava lá no chuveiro pensando. E não é o pastor, é o Espírito Santo. E de alguma maneira é porque ele tem algo para realizar na tua vida. E como eu falo, não é uma oração. Quando eu falo sobre apelo, não tem a ver com é você e Deus, não tem a ver com toque, mas eu creio muito, toda vez que eu oro. Por isso que eu tenho dado palavras aqui, que eu tenho sido tão ousado que vocês não têm noção. Hoje, por exemplo, peguei a própria Ariane e o marido, de alguma maneira assim, Deus mandou fazer algo, eu fiz, e de uma maneira assim, com todo medo, com todo assim, eu sei que você, pastoreada por Josué Gonçalves. Eu falei, eu cheguei assim falando, falei, mas eu queria falar isso daqui. A gente ficou 2 horas ali, o pessoal esperando para almoçar, e terminaram falando assim: pastor, obrigado, muito. A gente vai nos lugares, todo mundo nos enxerga como palestrantes, com pessoas. Olha, fazia muito tempo que ninguém nos enxergava como ovelha, e a gente precisava exatamente de tudo isso que o Senhor ministrou com a gente. E foi, então, pastor, eu não sou nada, mas eu tenho visto Deus fazer. A primeira vez que eu fui jantar lá na casa dos céus, que eu falei que eles serviram risoto e filé mignon lá, honraram o pastor. Eu no final lá falei assim: olha, Deus vai marcar um novo tempo com vocês, com tudo isso que vocês viveram. Deus vai trazer uma criança para marcar esse novo tempo. Falei isso daí lá atrás. Nossa, pastor, por que você falou isso daí? Porque eu senti o Espírito falando que é um novo tempo para marcar, porque depois do divórcio senti tudo que eles pegaram. E o que eu quero falar? Estou falando tudo isso para quê? Para você, pastor, você não, porque Deus tem muita coisa para realizar na nossa casa, na nossa família, nessa igreja. Não é à toa que você está vindo aqui, não é à toa, é o Espírito que está trazendo, está tocando em você, porque Ele quer. Porque o ladrão, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo uma ruaça, mas fala nesse mesmo versículo: mas eu, Jesus, vem para dar vida e vida abundante. Sabe, não é uma vida, Ele não quer que você viva uma vida, tá bom, não, é uma vida e vida. Ele frisa, o ladrão vem matar, roubar e destruir, porém eu vim trazer uma vida e uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida com paz, uma vida transformada, uma vida de milagre, uma vida de vitória. É isso que Jesus está falando. E se eu e você cremos nele, nós podemos crer que Ele tem isso para mim, Ele tem isso para você, Ele tem isso para essa casa. Você crê nisso? Se você crê, eu quero que você se coloque em pé. Eu sinto de verdade aqui. Vou voltar a repetir, porque tem muita gente vindo. Alguns estão vindo por causa de testemunhos de amigos, mas você está falando assim: puxa, eu queria já estar no nível do amigo. Você já queria estar no nível da filha. Você já queria estar no nível de quem trouxe você. Ei, vai chegar o teu momento. Essas pessoas passaram já, essas pessoas já
foram atrás dos seus jarros. Essas pessoas já começaram a despejar os azeites. O Senhor já começou a multiplicar, mas isso daí não é para você ficar desanimado, é para você ver que funciona, é para você ver que Deus Ele faz. Então não é para você ficar triste, é pelo contrário, é para você ficar animado, perceber que o Deus que faz com o teu amigo, com o teu familiar, é o mesmo que vai fazer com você. Essas histórias de testemunho que a gente passa não é para ficar destacar um do outro, não, é para mostrar que o nosso Deus, Ele continua realizando milagres, Ele continua restaurando, e eu tenho a plena convicção de que famílias serão restauradas. Eu sinto que pessoas que estão aqui, entraram sozinhos, volto a falar, Deus está batendo muito nessa questão de restauração de casamento. Não sei se pessoas aqui, eu sinto pessoas que talvez aqui já vai, você que falou, eu não volto mais. Você sabe que Deus, toma cuidado com o que você fala. Deus, Ele ama nos contrariar, porque a gente é terrível para escolher. O Senhor está falando, eu vou restaurar, eu vou fazer. Mas eu não quero sofrer tudo que eu sofri. Talvez você sofreu porque você não confiou, você não entregou, você não colocou Ele em primeiro. Talvez você sofreu porque ela era o teu primeiro, o casamento era o primeiro. Talvez quando Ele restaurar, o casamento não for o primeiro, Deus for o primeiro, o casamento é o segundo, a família é o segundo, Deus em primeiro, e daí Ele restaura, Ele faz, Ele vai fazer. Pessoas sozinhas aqui, eu sinto que pessoas que estão orando por um casamento, por um cônjuge, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu sinto que mulheres que estão orando pelos seus maridos, algumas mulheres estão orando pelos seus maridos, na questão de comprometimento, alguns maridos que ainda são meninos, que ainda não se posicionaram como verdadeiros homens, são homens segundo o mundo, que, eu sou um homem, não, essas mulheres estão orando, pedindo um homem segundo o coração de Deus, homens que as ame, as proteja, as conduza, juntamente com os filhos. Você está orando, esposa? Deus vai ouvir tua oração. Deus está ouvindo tua oração. Eu quero que você agora coloque diante dele, se você estiver com a tua foto. Agora eu quero já que as famílias se unam aí, se juntem. E você que está sozinho, não, fique com o teu celular aí com a foto. Não se diminua, não se preocupe. Nosso Deus, Ele vai fazer infinitamente mais.